saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe essa terça-feira, que Deus abençoe a sua casa, que essa terça seja de boas notícias, seja de sinais, de prodígios e de maravilhas para os que creem. Mais uma vez, nós estamos aqui lhe convidando para orarmos, para juntos unirmos a nossa fé em Deus e assim determinar que esse dia seja de portas abertas, de proteção e de milagres. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Formigoni e estamos aqui na Igreja Hospital da Alma, que fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari. E quando nós falamos aqui da igreja, não é te chamando para mudar de placa, de religião, nada disso. Nosso Deus é muito maior que placa, é muito maior que religião. O nosso Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Prepara aí um copo com água, uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. E uma vez, essa água consagrada, energizada pelo poder de Deus, onde ela chegar, ou em quem ela chegar, chegará a cura, chegará a libertação, chegará a salvação, chegará a transformação. Ela vai servir como um ponto de contato. Deixa aqui o seu nome para oração, o nome do seu familiar. Não custa, é só escrever. E se você não é inscrito no canal, também não custa, não paga para fazer isso. Clica aí, inscrever-se. Porque só de você estar inscrito, você já recebe uma cobertura de orações. Uma vez que nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Ou se tem aí uma área que você está precisando de intervenção divina, escreva aí, preciso aqui de intervenção divina na minha casa, no meu casamento, na minha saúde. Escreva agora, peça aí, coloque aí o seu nome, e nós vamos pedir a Deus que toque na sua vida, que ilumine a sua casa, que ilumine os seus caminhos. Aquilo que vinha dando errado passará a dar certo. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que tendo Ele prometido, Ele faz, tendo Ele falado, Ele vai cumprir. A palavra dEle não volta vazia, ela cumpre. A promessa se materializa no que crê. A Igreja Hospital da Alma está aqui à sua disposição. Nessa quarta-feira, por exemplo, nós temos às 7h30 da noite aquele culto de adoração a Deus e de ensinamento da palavra. Uma noite em que você pode estreitar o seu relacionamento com Deus. E quem mora em outra cidade, quem mora em outro estado, outro país, pode participar virtualmente através aqui do canal no YouTube. Por isso é importante você estar inscrito. Você faz da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. O nosso WhatsApp, eu vou colocar aqui, você pode mandar um oizinho aí, a minha esposa que responde, Ana Cláudia, e você pode dizer assim, eu quero receber os links das reuniões. Aí ela vai cadastrar o seu contato na nossa lista, e todas as vezes que nós estivermos aqui ao vivo, você recebe o link para você acompanhar o culto. Mas aí você tem que salvar também nos seus contatos. Você tem que salvar o nosso número. Já manda um oizinho aí agora para você não esquecer. 0 operadora 31 997 40 7305. Nós temos também as nossas redes sociais para você acompanhar o nosso trabalho. O trabalho que nós realizamos, no tratamento da cura dos vícios. Já provamos que vício tem cura.
Já provamos que é possível vencer toda e qualquer situação. Aí você pode acompanhar a gente aí no Instagram, nessas redes aí, Facebook, YouTube, TikTok, tá? Vamos orar? Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós estamos na Tua presença em oração, estamos sempre iniciando o dia, apresentando ao Senhor os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras, porque cremos na Tua grandeza, cremos no sobrenatural. Sabemos que onde chega a Tua luz, as trevas são dissipadas. Então, ó Deus, ilumina essas pessoas, levantando o caído, fortalecendo o fraco, curando o doente, libertando o cativo. Penetra agora com o Teu poder, meu Pai, transformando essas pessoas tal como o Senhor transforma água em vinho. Transforma, meu Deus, de tal maneira que haja salvação, que haja libertação, que haja livramento, que haja cura, que haja transformação. Meu Deus, abençoa as crianças, proteja, livra. Abençoa os inscritos aqui no canal, todos que deixaram seus nomes aqui para oração, que essas pessoas sejam envolvidas pela Tua presença, envolvidas pelo Teu Espírito, meu Pai, pela Tua plenitude. Ó, meu Senhor, consagra a água. Quando ela beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Nós estamos vivendo o propósito dos 700 escolhidos que atiravam com uma funda, uma pedra num fio de cabelo e não erravam. Essa pessoa não vai mais errar, ela não vai mais falhar. Que o Teu povo, que todos aqui, meu Deus, que estão vivendo essa oração, que eles possam acertar e não errar. Que essa pessoa receba sabedoria para aprender, para empreender, para negociar, para comprar, para vender. Abençoa o Teu povo, os fiéis da Sua casa, aqueles que vêm semeando nessa obra, meu Deus, que eles possam florescer, assim como o cajado de Arão floresceu. Faça a vida desta pessoa florescer, meu Pai, pois nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós elegemos o Senhor como o número único na nossa vida. Que essa família seja abençoada, que essa casa seja abençoada, que todos sejam abençoados, independente de religião, placa de igreja. O Senhor é muito maior que isso. O Senhor morreu por mim, por ela. O Senhor morreu por almas, por pessoas, não por placas. Então, abençoa todos que estão orando, meu Pai. Que esse dia seja de portas abertas. Abençoa esse país. Que no legislativo, no executivo, no judiciário, predomine a Tua misericórdia. Pois nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu estou abençoado. Pode dizer: eu estou abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no sobrenatural. Receba vida, receba paz. Eu vou deixar para você aqui uma sugestão de palavra, de pregação, para te enriquecer espiritualmente. Se você puder ficar mais um pouco e ouvir, mal não vai fazer não, só vai fazer bem, pode ter certeza. Que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua família. Deus abençoe, bom dia. Amém? Ainda em cima dessa oração que nós fizemos, senta por gentileza, por favor, que eu quero já fazer também uma outra oração, para que você seja cheio do Espírito de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é feliz ou infeliz? Você é alegre ou triste? Qual a diferença de alegria para felicidade? Qual a real diferença entre alegria
e felicidade. Você tem um casamento feliz, uma família feliz, uma vida feliz ou infeliz? Você vai entender melhor o que é alegria e o que é felicidade. Alegria é um momento. Felicidade é um estado. O que é alegria? Se a alegria é um momento, a tristeza também é um momento. Um exemplo, essa pessoa que está aí do seu lado diz para você agora, quando terminar a reunião eu vou pagar um jantar para você. O que você vai ficar? Como que você vai ficar? Alegre. É um momento de alegria. Pô, ainda bem que você sentou do meu lado, vai pagar hoje o jantar. Mas o que é a felicidade? É um estado. Então vamos pensar um pouquinho. Depois que você conseguir se formar na faculdade, depois que você conseguir ter a sua empresa, depois que você conseguir casar, depois que você conseguir ter o filho que você quer, depois que você conseguir ter as coisas que você quer, aí você vai chegar nesse estado de felicidade. É isso? Não. Se a felicidade é um estado, então eu sou feliz independentemente do problema que eu estou vivendo. Se a alegria é um momento e a felicidade é um estado, eu posso hoje ser uma pessoa feliz e estar triste. Porque eu estou vivendo um momento de tristeza. Eu estou vivendo um momento de dificuldade. Mas esse momento de tristeza, essa dificuldade, ou o que aconteceu hoje, que me deixou triste, não define o meu estado. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Se você hoje está triste, está enfrentando um momento de tristeza, mas você é uma pessoa feliz, e por que você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz porque você serve a Deus. Você é uma pessoa feliz porque você está vivo em época de pandemia. Você é uma pessoa feliz porque você tem saúde. Você é uma pessoa feliz apesar das lutas, das dificuldades, das tempestades. Você é uma pessoa feliz porque Deus é o primeiro na sua vida, porque você tem vida com Deus, porque você é fiel a Deus. E você sabe que essas promessas não falham. Podem não ter se cumprido ou se concretizado ainda, mas você sabe que elas não falham. Então você é uma pessoa feliz que pode estar passando por momentos de tristezas. Você é uma pessoa feliz que pode ter momentos de alegria, de riso, de gozo, de prazer. Mas não é porque hoje eu estou triste que eu sou uma pessoa infeliz. Não é porque você acabou de falar que quando terminar a reunião vai pagar um jantar para mim e eu fiquei alegre, eu dei um sorriso, que eu vou ter que ficar sorrindo a noite inteira. E aí você vai compreender que a nossa fé, a nossa vida com Deus, ela não pode estar fiada, ela não pode estar apoiada, ela não pode estar baseada em coisas nem em pessoas. Porque se você apoiar a sua fé, a sua vida em coisas e em pessoas, aí quando você perde essas coisas ou pessoas, você afunda, você desmorona, porque coisas passam, pessoas também. Na vida que nós estamos aqui, ou nesse mundo que nós estamos, você tem dia que tem dinheiro, tem dia que não tem. Nesse mundo, nesse universo que nós estamos vivendo, você conquista, mas você também está sujeito a perder. Você tem saúde hoje, mas amanhã você pode estar com uma dor. Nesse mundo que nós estamos vivendo, pessoas abrem empresas e outras fecham empresas. Pessoas conquistam e outras pessoas, elas perdem. Pessoas prosperam e outras deixam de prosperar. Mas não é porque hoje eu não estou prosperando que eu nunca irei prosperar. E não é porque hoje eu estou prosperando
que também eu vou continuar nesse crescente sem ter as dificuldades, os percalços da vida. E eu já disse para você que as nossas conquistas não definem quem somos e nem como estamos. A falta das conquistas também não definem o que somos e nem como estamos. Hoje você recebeu um milagre, hoje uma porta abriu, hoje aconteceu o sobrenatural. Fruto da sua fé, da sua obediência, da sua determinação, fidelidade. Mas isso não define. Isso não quer dizer que você está bem espiritualmente, que você está salvo. Porque se você manifesta a fé, usa a fé, externa a fé, você conquista. Jesus, quando desceram um paralítico pelo telhado, a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse, estão perdoados os teus pecados, levanta e anda. Jesus não viu a condição espiritual, Jesus viu a fé, uma atitude de fé, um momento de fé produziu um milagre. Um momento de fé produziu o sobrenatural. E também a falta da conquista, o porquê eu não conquistei hoje, o porquê eu não recebi hoje, ou o porquê eu não fui atendido hoje, isso também não significa que espiritualmente eu estou mal. Porque quem está mal sabe que está mal. Quem está descendo ladeira abaixo sabe. Quem está vivendo no pecado sabe. Quem está vivendo aquém do que Deus promete sabe. Quem está sendo infiel a Deus sabe que está sendo infiel. Por isso, há pouco nessa oração, nós lembramos de Malaquias, que Deus ele disse, se eu sou o pai, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Jesus, numa outra ocasião, disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Na sua maioria, raras exceções aqui, mas na sua maioria conhecemos, pelo menos o básico da Bíblia. Aquele que ainda não conhece nem o básico, principalmente quando fala de dízimo e de oferta, então, ele não pode ser agora cobrado. Mas aqueles que conhecem pelo menos o básico e não faz o que Jesus manda, ele está perguntando, por que você não faz o que eu mando? Você quer colher os frutos, você quer receber as promessas, mas por que você não faz? Então, alegria é um momento. A felicidade é um estado. A infelicidade também é um estado. Existem pessoas agora que moram num palácio. Tem dinheiro sobrando. Pessoas que têm saúde. Têm família. Mas ela é extremamente infeliz. É um estado. Não é por falta de dinheiro que ela está infeliz. Não é por falta de conforto que ela está infeliz. Não é por falta da família estar longe que ela está infeliz. Não, ela tem a família perto, ela tem um bom carro na garagem, ela tem dinheiro no banco, ela tem as coisas andando, prosperando, mas ela é extremamente infeliz, porque é um estado, é um espírito que domina, que reina, que prevalece. Como também tem pessoas que estão morando num quadradinho desse tamanho, 2x2, que está andando de ônibus, contando moeda, e é extremamente feliz. Mas não tem o conforto, não tem ainda a casa que gostaria, não tem o carro que gostaria. Como que ela pode ser feliz? Ela é feliz. Ela pode ainda não ter as coisas que ela quer, mas ela é feliz consigo mesma. Ela é feliz com a sua comunhão com Deus. E porque ela é feliz, independente de coisas e pessoas, porque ela é feliz, porque serve e honra a Deus, ela vai conquistar, ela vai receber, ela vai alcançar as suas vitórias. Porém,
nem por isso ela não vai passar por aflições. Ela vai passar. Vai enfrentar dias de tristeza. Dias de aflições. Aí se você pegar a sua Bíblia no livro de Jó 36, no versículo 5 em diante, diz assim: eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Por que a Bíblia diz isso? Porque hoje qualquer pessoa que sobe numa tampinha de garrafa, ela não precisa subir muito na vida não. Se ela subir numa tampinha de garrafa, um pouquinho que ela sobe na vida, ela já despreza os outros. Ela não precisa crescer muito não. Tem gente que se ela subir num palitinho de fósforo, se a vida melhorar um pouquinho, ela já despreza os outros. Mas a Bíblia está dizendo que Deus é muito grande e a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Se você está sendo justo, se você está fazendo o que é reto, se você está andando com Deus, mesmo que ainda não tenha alcançado as promessas, Ele está de olho em você. E vai chegar uma hora que Ele vai te colocar assentado nas principais cadeiras desse país. Mas o processo até eu sentar nessas principais cadeiras, ele pode demorar para mim e ser mais rápido para você, ou vice-versa. Vai depender da confiança, perseverança, fé de cada um. Visão de cada um. Lá no versículo 11 ele diz assim: se o servirem, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Se uma condição, o ouvirem, primeiro eu tenho que ouvir. O que eu tenho que fazer? O que Deus está mandando eu fazer? O que Ele está dizendo que eu tenho que abrir mão ou fazer? Se eu ouço e eu sirvo, eu obedeço, Ele está dizendo que os meus dias daqui para frente não serão de alegria, não serão de momentos, serão de felicidade. Os anos em delícias. Não é delicioso você agora saber que tem saúde? Delicioso você conseguir deitar e pegar no sono, que para outras pessoas acaba sendo impossível. Uma coisa tão simples, deitar e pegar no sono. Delicioso você ter paz. Amanhã, delicioso comprar e não ter a preocupação, o medo de não conseguir pagar depois. Delicioso ter dinheiro sobrando, ter carro sobrando. Delicioso ter o conforto que você quer. Tudo isso é uma delícia. Mas você vai estar nessa posição, nessa condição, feliz, porque você está fazendo o que é justo, está fazendo o que é reto. E não significa que você não terá momentos de tristeza. Não significa que você não terá momentos de aborrecimento, de dificuldades, perseguições, lutas. Se a gente lembrar de Paulo, falando de felicidade, está lá em Filipenses,
Acha aí, fica depois de Apocalipse. Filipenses no capítulo 3, no capítulo 3 não, no capítulo 4. Vê aí para mim, Renato. Coloca para mim capítulo 4, no versículo 13. A gente às vezes fala muito desse versículo. Filipenses 4, versículo 13, a gente diz muito isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é lindo isso? Filipenses 4, versículo 13. Paulo falando, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, se eu estou com Deus, se eu vivo para Deus, se eu sirvo a Deus, eu venço tudo. Se eu sirvo a Deus, se eu ando com Deus, se eu obedeço a Deus, eu alcanço o sobrenatural. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente esquece que antes de chegar no 13, tem o versículo 6. Vê o versículo 6 de 4. O 6 vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Uma coisa é orar, outra coisa é suplicar, que é clamar, e outra coisa é dar graças. A gente também tem que aprender que para conquistar, para vencer, tem horas que nós temos que dar graças. Mas eu vou dar graças, ô bispo, pelo pouco? Foi isso que Jesus fez quando ele pegou na mão 5 pães e 2 peixes para alimentar 20.000 pessoas. A Bíblia diz que ele levanta os 5 pães e 2 peixes na mão e ele, dando graças, abençoa. Tem horas que eu tenho que agradecer só pelos 5 pãezinhos e 2 peixes e não murmurar. Tem horas que eu tenho que agradecer só esses 5 pãezinhos e 2 peixinhos, pois é. Mas quer dizer que isso é a minha vida inteira? Vai depender só desses 5 pães e 2 peixes? Não. Quer dizer que daqui para frente eu só terei esses 5 pães e 2 peixes? Não. Mas hoje eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Meu Deus, eu dou graças. Eu dou graças. Pelo que eu tenho, eu sei que o Senhor vai fazer. Mas isso aqui que eu tenho hoje, eu dou graças. Tem coisas ou situações que Deus ainda não fez tudo o que você queria que Ele fizesse. Mas Ele também não te deixou faltar. Teve dia que só teve 2 pãezinhos, mas teve. Teve dia que teve o peixe também. Teve dia que teve o peixe, mas não teve o pão. Ele ainda não me deu tudo o que eu quero, mas Ele está me dando o que eu preciso. Se eu permaneço feliz, servindo, honrando, sem me desviar para a esquerda ou para a direita, eu vou chegar a alcançar o que eu almejo, o que eu desejo. E, sobretudo, essa felicidade plena, espiritualmente primeiro. Essa confiança, essa felicidade que é a confiança, que é a certeza, que é a convicção, primeiro. É você dentro estar bem definido na sua vida com Deus. Quando você não está definido na sua vida com Deus, você se preocupa o que acham, o que pensam. Quando você não está bem definido, você se preocupa em agradar gregos e troianos e desagrada a Deus. Jesus, até na morte, Ele deu graças. Na morte de um amigo dele, Lázaro. Lázaro não era discípulo, mas era amigo de Jesus.
Lázaro não era discípulo, mas era amigo de Jesus. Jesus, lá no túmulo, disse: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Até na morte ele estava ensinando a gente a dar graças. Ou até na hora da morte, ou até na morte, ele estava ensinando a gente a não blasfemar. Você já viu pessoas que quando morre um familiar, ela bota a culpa em Deus. Aí no versículo 11, então, de Filipenses 4, Paulo diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tem situações que você está passando, enfrentando, que está sendo uma lição. Você não sabe que amanhã, essa situação que você está aprendendo a lidar, a viver, vai servir para que você dê testemunho para outras pessoas. Ele está dizendo: eu aprendi a viver contente, ou seja, feliz. Na outra versão vai dizer feliz em toda, não é alegre, não é um momento, mas aprendi a viver feliz em toda e em qualquer situação. Tem gente aqui que tem dinheiro sobrando. Você queria levantar a mão e falar, né? Não fala não, senão vão pedir emprestado. Mas tem gente que não tem. Mas essa situação não define o seu futuro. Mas hoje não tem. Você pode estar triste, aborrecido, mas não infeliz. Porque você sabe que a palavra vai se cumprir. Você sabe que a promessa vai se cumprir. O que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Nós temos os exemplos que Deus já nos deixou. Ele diz para a gente olhar até para os passarinhos que eles não plantam, mas não falta semente para eles. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que hoje tem para comer? Só tem arroz? Dá um nome bacana então para o prato. Hoje o jantar vai ser russo. Qual o prato? Arroz com ovo. Arroz com ovo. Hoje vai ser um jantar russo. Arroz com ovo. Arroz com ovo. Mas em breve vai ter sobrando. Ou um prato francês. Tem um nome francês? Arroz Donté? Arroz de ontem? De ontem? Mas isso não define a minha vida com Deus. Hoje é só arroz com ovo. Arroz com ovo. Mas a minha fé, a minha confiança em Deus permanece. Eu não vou deixar de ser fiel a Deus, de obedecer a Deus, porque hoje o momento não é feliz. Eu vou permanecer feliz, eu vou permanecer fiel, e a situação ou o momento, isso vai mudar. Tem gente que hoje vai comer caviar. Mas isso também não define a felicidade. Porque ele vai comer caviar, porque vai comer uma mesa farta, ele vai ter um momento alegre. Mas a felicidade dele não está naquilo ali. Porque depois que ele come, encheu a barriga, acabou. Passa a graça. Aprendi a viver contente, feliz em toda e qualquer situação.
tanto sei estar humilhado, estar em um momento, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem o 13. Agora chegamos no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora sim. Eu posso tudo, porque eu aprendi. Eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu aprendi. Eu passei pela luta, deserto, eu passei pelas pedras, eu passei pela aflição, e eu passei. Eu não morri lá, eu não fiquei lá, eu não desisti da minha fé lá. Eu passei por tudo isso, eu aprendi em cada fase, em cada etapa. Eu aprendi a confiar mais. Eu aprendi a não me iludir com os louros, com os aplausos, com os louvores, com as vitórias. E também não me abati com as dificuldades. Aí a gente vai voltar em Jó. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias de infelicidade. Ou você só serve a Deus quando está indo as coisas bem, ou quando você tem um interesse. Como assim, bispo? Explica melhor. Você só serve a Deus quando está tudo favorável? Ou de repente quando você quer alguma coisa, aí você passa a servir. Alcançou, você deixa de servir. Você está sendo fiel no dízimo. Foi, é e está sendo fiel, independente das circunstâncias ou situações que você está enfrentando? Não, bispo, quando a coisa apertou, eu deixei de ser dizimista. Então você não aprendeu ainda. Às vezes tem que voltar no parquinho. É parquinho não, no jardim de infância. Tem gente hoje que infelizmente ela está tendo que voltar no jardim de infância, porque ela pulou fase. Mas eu já estava lá na frente. Pois é, hoje você está tendo que voltar, porque tem uma coisinha lá atrás que você não aprendeu ainda. Por isso que está passando por essa situaçãozinha aí, voltando no jardim de infância. Mas eu já estava na 10ª faculdade. Vou ter que voltar no jardim de infância? Pois é. Quem mandou queimar a fase? Na hora que era para você ser aprovado, você foi reprovado. Então volta. É só um momento, só, vai passar. Passa a ser fiel, aprenda a viver feliz. Que aí os seus anos serão de felicidade e de delícia. Amém? É bom ter que voltar no jardim de infância? Não. Mas, se o ouvirem e o servirem. Tem gente que o diabo está dando uma surra nela, não é de hoje. E ela não aprende. Tem gente que, infelizmente, ela só vai acordar quando chegar no inferno. Aí é tarde. Aí é tarde. Seria bom você aprender enquanto há tempo, enquanto há esperança, enquanto há vida. Eu podia ficar aqui falando horas e horas. Mas tem gente que não é a informação. Se ela não ouvir Deus falar, se ela não se
tocar. Não tem como Deus mudar. Deus não me tocou, bispo. Não, não é Deus que tem que te tocar, é você que tem que se tocar e se converter. É você que tem que se tocar e mudar de direção. É você que tem que se tocar e mudar as suas atitudes ou decisões. Deixar de fazer o que você acha e fazer conforme Deus orienta. Deixar de fazer o que você acha e se submeter a Ele, independente da circunstância ou da situação. Se você quer vida com Deus, se toca. Se você quer vida com Deus, passa a fazer o que é reto. Você quer vida com Deus, abandona o que não presta e sirva a Ele. Servindo Ele, sendo feliz, você terá momentos difíceis que não vão definir o seu estado com Deus. Não estou dizendo que vai ser tudo a mil maravilhas também. Mas vai ser bem melhor do que está, ou de como está. Fique em pé, por favor. Nessa oração, se você está decidido a fazer de Deus o seu Senhor, abandona o que tem que abandonar. Larga o que tem que largar. Se afasta do que tem que se afastar. Se agarra a Ele. Que os seus anos daqui para frente serão de felicidade e sua vida de delícia, prazerosa. Sexta-feira agora, 10 da noite, na corrente da meia-noite, e no domingo, nós vamos consagrar os fiéis, os dizimistas. Lá no Salmos 81, Deus ele diz: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto, de imediato, acabaria com os seus inimigos, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel que escorre da rocha. Deus quer te sustentar com trigo mais fino, que é o melhor financeiramente falando. Deus, Ele quer que você tenha esse mel que escorre da rocha, que é a vida doce, prazerosa, feliz. A Bíblia diz que Ezequias, lá em 2 Crônicas 29, quando ele assume o reino, ele passa a fazer o que é reto, ele manda tirar a imundícia do templo, ele manda o povo se santificar. Por que ele faz isso no primeiro mês? Porque ele entendia que aquele reino só teria sucesso se Deus estivesse à frente. Para Deus estar à frente, para Deus estar guiando, dirigindo, eu tenho que fazer o que é reto a Ele. Começando com dízimo, começando com oferta, começando com santificação. Isso ele faz no primeiro mês. No terceiro mês, a Bíblia diz, em 2 Crônicas 31, que o povo já começa a trazer os dízimos em abundância, e ela usa essa expressão, aos montões, que eles começam a entregar no terceiro mês e só terminam no sétimo mês. E aí nós estamos profetizando e determinando que para quem vai fazer o que é reto, para quem vai ser fiel, para quem vai se santificar, para quem vai ser fiel, desse terceiro mês em diante tem que sobrar, justamente na área da sua vida que está faltando. Está faltando saúde, vai sobrar saúde. Está faltando paz, vai sobrar paz. Está faltando dinheiro, prosperidade, vai sobrar. Mas, bispo, a gente já está no dia 3 e ainda está faltando. Mas nesse terceiro mês em diante vai sobrar. E para Deus fazer sobrar, Ele não precisa te dar sinais, não. Se tiver 5 pães e 2 peixes na mão dele, Ele sustenta 20.000 pessoas e ainda sobra 12 cestos cheios.
Vai sobrar, às vezes, no dia, ou na hora, ou de uma maneira que você nem esperava, nem imaginava, ou por onde você nem imaginava, mas vai sobrar. E se você crê nisso, você vai trazer o seu dízimo no saquetel do dízimo. Tudo que chegar nas suas mãos, separa o que é de Deus, não toca no que é de Deus, coloca no saquetel, apresenta a Deus, ou transfere para a conta da igreja, pega o comprovante, manda no WhatsApp que a gente apresenta, ou você mesmo imprime, traz e coloca. Numa outra mão, quem não tem um saquetel e quer, levanta a mão que o obreiro já vai te dar. Numa outra mão, você vai trazer uma oferta, que vai expressar a sua fé, que vai expressar o seu sangue, que vai expressar sua vida. Mas a oferta você vai trazer nesse envelope, e vai pegar a aba do envelope, vai escrever o seu nome, e nós vamos colocar o seu nome aqui nesse óleo. Assim como esse azeite que representa o Espírito Santo vai encharcar esse papel, Deus vai te encharcar com a presença dEle. Deus vai te blindar com a presença dEle, dando sabedoria, direção, inspiração, ideia, força, cura, libertação. Porque onde tem o poder de Deus, tem os frutos dEle. Você vai fazer isso por você e vai trazer uma oferta de sangue, de fé, no que Deus te tocar. Ou você vai trazer R$81, representando os Salmos 81. Ou se a coisa está feia, você vai trazer o valor da sua idade ou o número que você calça. Calço 43, vou trazer então pelo menos 43, porque a minha vida tem que andar. Isso é por você. E se você quer fazer por um familiar, você vai pegar um envelope por ele, vai colocar o nome dele e vai trazer a oferta por ele. Domingo, 3 da tarde, eu estava aqui fazendo a reunião, e na hora que o Satanás manifesta, justamente quando a gente coloca o nome nesse azeite, Deus dá essa direção para fazer esse voto por um familiar. Eu tinha feito as reuniões de manhã e não falei para fazer pelo familiar. Eu fiz na sexta-feira à noite, as pessoas colocaram o nome, eu não falei para fazer pelo familiar. Mas quando veio a direção, é Deus salvando, transformando, libertando ou protegendo o seu familiar, e você nem imagina. Você nem imagina o que uma oferta de R$43, 38, pode fazer num familiar. Se você, coloca aí esse trechinho aí do diabo falando, Renato, por favor. Deixa aqui no altar para mim os envelopes e caneta, mas ouça aqui primeiro. Aqui tem o seu nome. Aí eu pergunto desses nomes que estão aqui nas mãos, quem tem um vício? E ela disse que tem, de cocaína e de cigarro, e teu nome está aqui. Mesmo no vício da cocaína e do cigarro, você pegou o envelope para fazer o voto. Então, quando eu colocar esse papel aqui dentro, ele foi encharcado com óleo. O vício que está na sua vida, o espírito do vício, ele não vai aguentar. Porque eu não vou estar colocando aqui nesse óleo um simples papel. Aos nossos olhos, é um papel. Mas eu vou estar colocando a sua vida aqui dentro. Imagine-se aqui dentro. Imagina você entrando nesse óleo. Deus te cobrindo com esse óleo. O mal não vai resistir. Fica olhando aqui. Pensa no vício. Pensa no que está faltando na sua vida. O que está faltando? Seu marido curado, seu familiar curado? Está faltando paz, está faltando alegria, amor, compreensão, felicidade, dinheiro? Fica olhando aqui, olhando e pensando no que está faltando, porque no que está faltando a partir de hoje vai sobrar. Fica olhando e pensando justamente o que está faltando, porque nesse momento todos os espíritos que faziam faltar, que faziam você sofrer, gemer, eles serão destruídos, esmagados, queimados.
Traz aqui o corpo dela. Qual é o seu nome? Eixo da morte. Você está aí há quanto tempo, Eixo da morte? Desde quando essa desgraça estava no ventre da mãe. O que aconteceu? Quando eu coloquei o nome dela ali e das outras pessoas ali naquele óleo. Desgraça, eu estava ali, desgraça. Você estava onde? Você estava onde? Eu estava do ladinho, eu estava resistindo. Do ladinho aonde? Do ladinho dessa desgraça. Aí quando eu botei o nome dela dentro do óleo, para ela fazer o voto, para ela ser fiel. Começou a me queimar a desgraça. E muito, não foi pouco não. Não foi pouco. Começou a te queimar? Eu quebrava, tirava isso aí tudo, de todo esse bando de porcos daí de dentro. É? Pra ninguém ter salvação, é só comigo. Olha, abre os olhos. Olha aqui pro vidro com os nomes das pessoas. Olha aqui, para esses nomes. Desgraçado. Pessoas que nem estão aqui agora, que já colocaram o nome nas outras reuniões, ela colocou o nome aqui. Olha para esses nomes. Olha! Desgraça. O que Deus está fazendo com essas pessoas? Ele já visitou muitos e está visitando mais agora. Desgraçado. O que está acontecendo com essas pessoas aqui? Está sendo libertos, desgraça. Quando eles chegarem em casa, vai ter notícia. O homem de branco está lá agora. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Visitando cada um, desgraça. Eu odeio isso. Por isso, você fez o voto por você. Que começa por você o milagre. E eu vou dar um outro envelope. Que você vai colocar o nome aqui do familiar. E vai trazer a oferta por ele também. Se já estava difícil por você, você vai fazer ficar mais difícil. E você vai trazer pelo familiar também. Nem que seja o número que ele calça de oferta, você vai dar no primeiro domingo do terceiro mês. Tem que ser nesse primeiro domingo do terceiro mês. Porque nesse terceiro mês está profetizado, determinado. Vai começar a sobrar para você, sobrar. Tudo que faltava ou na área que faltava vai sobrar. Sobrar saúde, prosperidade, felicidade, prazer, alegria, paz em todas as áreas. Abre os olhos, Satanás. Desgraça. Quem que mandou? Deixa ninguém vir, desgraça. Quem que falou agora na minha cabeça, na minha mente, para fazer esse voto por um familiar também? É invenção minha? Não! Porque eu quero que essa pessoa dê mais dinheiro, é isso? Quem que mandou fazer esse voto? Foi ele, desgraça. Ele quem? O homem de branco que eu odeio tanto. Qual homem de branco? Porque eu estou de branco, logo hoje. O que tá aí do teu lado, desgraça. Que lado? Aqui. Hã? E quer me mandar pra longe, pra me ficar amarrado. Mas Vocês estão vendo aqui Jesus aqui? Não, mas ele está aqui. E está aqui para mudar a tua vida. Amém? Coloca o envelope e caneta no altar. Pega mais um envelope, ou 2, ou 3, ou 10. Coloca o nome do familiar que você vai fazer por ele. Coloca o nome na aba. Me dá a aba que eu vou colocar aqui dentro. E nesse momento Deus vai chegar nesse familiar. E você vai trazer domingo por ele também uma oferta. Isso que eu estou profetizando, que no terceiro mês vai sobrar para esse povo. É invenção da minha cabeça? vai sobrar que vão ter testemunho, maldito. Vai sobrar muito? Vai. E você vai dar testemunho, é só obedecer. Assim como nós vamos queimar esse demônio, ele vai sair daqui, vai sair da tua vida, vai sair do seu familiar, vai sair da sua casa, vai sair Amém. do teu caminho. Amém, tá bom. Se você vai fazer, pega aqui o envelope, dá a aba do envelope com o nome, seu nome ou do familiar que você vai fazer por ele. Rapidamente. Tem alguém que ainda não pegou e vai fazer esse voto? Você vai trazer sexta-feira agora, 10 da noite ou no domingo, e eu vou derramar esse óleo nas suas mãos, consagrando as suas mãos. Traz uma toalhinha de rosto que eu vou ensopar a tua mão com esse óleo. Quem vai fazer, ou por você, ou pelo familiar, ou o seu nome já está aqui, você vai pegar mais um envelope por um familiar e vai trazer a oferta por ele também.